Olá, irmãos, estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa série sobre os 10 mandamentos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente semana, que vocês possam ter revisado todo o conteúdo que vocês têm estudado, seja o conteúdo dessa série que nós estamos fazendo juntos aqui, vocês que têm acompanhado desde o início aqui comigo. Eu sei que não são muitas pessoas, mas são as pessoas que o Senhor trouxe até aqui. E ainda que fosse apenas uma pessoa, eu teria o mesmo empenho, eu teria a mesma dedicação em compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Porque o meu objetivo aqui não é ser famoso, não é viralizar vídeo, estou sendo muito sincero, ok? Embora se acontecesse, ficaria feliz pelo avanço do reino de Deus, mas não é o meu objetivo, não é o meu alvo. Para falar a verdade, se tiver menos pessoas, eu posso até dar mais atenção para aqueles que comentam, para aqueles que me mandam mensagem no Instagram, por exemplo. E Deus sabe o que faz, e eu espero que isso aqui esteja sendo útil para vocês. É uma coisa bem informal, não tem nada de acadêmico aqui, mas é um estudo assim, entre irmãos mesmo, mas é de coração. E eu repito, de novo, eu espero que esteja sendo útil. Na última lição a gente começou a falar sobre alguns pecados contra o segundo mandamento. E como vocês já notaram, eu não estou com pressa de terminar essa série. Eu estou procurando extrair as principais pepitas de ouro que o Senhor tem revelado aos meus olhos, ao meu coração, com o auxílio da minha Bíblia de Estudo de Genebra, com o auxílio do Catecismo Maior de Westminster, da Confissão Batista de 1689, com o auxílio de comentário de homens piedosos do passado, como já usei alguns aqui, conforme vocês já viram. E vamos em frente com alguns desses pecados. Agora falta pouco para terminar, acredito que essa lição vai ser mais objetiva, mais rápida, mas nós vamos para a pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster. E eu quero meditar em alguns versículos com vocês brevemente, em nome de Jesus. Mas antes disso, vamos ao Senhor em oração. Senhor, meu Deus amado, querido e poderoso Pai, ó soberano Deus, obrigado pela oportunidade de conhecermos mais do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, aprendendo, ensinando, junto com os irmãos através destes vídeos. Ó Pai, eu oro junto com todos estes que estão aqui agora, aqueles que vão assistir no futuro, que este ensino possa ter alguma utilidade para a vida deles, como tem tido para a minha. Que eles possam ser encorajados ao menos, encorajados a crescerem na verdade, a fugirem do engano, da mentira, a correrem para a cruz, sendo totalmente dependentes do Teu Filho, como eu tenho procurado me tornar, com a ajuda, o auxílio da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Então nos ajude, Senhor, a continuar aprendendo, a continuar crescendo. Nos ajude a continuar prosseguindo para o alvo, prosseguindo para alcançar aquilo no qual também fomos alcançados por Cristo Jesus. Não nos julgamos perfeitos, Pai. Precisamos melhorar. E por isso recorremos a Ti. E cremos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pois bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito. Bem-aventurados são os que choram, pois o Senhor irá consolar. Que possamos nos humilhar em Tua presença, mediante a exposição da Tua palavra. Ó Pai, nos ajude. Conceda-nos mais de Cristo. Ajuda-nos a enxergar mais do Teu Filho, Pai. A nossa visão é tão limitada, a nossa visão humana, por mais esplêndida que seja a sabedoria, a inteligência que o Senhor nos concedeu através do nosso cérebro. Pai, o Teu Filho é tão grande, mas tão grande, que nem uma eternidade inteira de estudos seria suficiente para Te conhecer. Nós queremos mais de Ti, Pai. Pois também diz a Tua palavra que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Então supra, Senhor, a nossa necessidade de Te conhecer. Mostra-nos mais da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos convencer, não é mesmo?
todos os dias dos nossos pecados, da justiça, do juízo, e que não venhamos confiar na força do nosso braço, que venhamos sim procurar observar a sua lei, os seus mandamentos, guardar a sua lei no nosso coração para não pecar contra ele, como disse o salmista, mas sempre confiando na graça de Cristo, pois somente mediante esta graça nós podemos suportar. Porque por mais que sejamos zelosos, por mais que tenhamos força de vontade, afinco em aprender e ensinar, nós vamos errar. Vamos dar passos para trás. E nós precisamos desesperadamente de Cristo. Ele não é só o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós temos. Então não negligencie tão grande salvação, meu irmão. Não negligencie indo atrás de qualquer coisa, de qualquer lavagem que te oferecem por aí. Não se contente em comer lixo, mas vá atrás da grande refeição. Da refeição que você irá comer na mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Do Príncipe da Paz, daquele que declarou e nos convocou, nos chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue a sua vida a Cristo. Abra mão de tudo que você precisar abrir mão, por mais vantajoso que possa parecer. Como o apóstolo Paulo abriu mão de posições, de cargos no judaísmo. Abriu mão da sua herança material, do seu dinheiro, da sua profissão, da sua carreira, para se dedicar ao evangelismo, às missões, ao evangelho. Passou dificuldades, sim, mas em momento nenhum o Senhor desamparou Paulo. E até mesmo quando ele morreu, preso num calabouço frio em Roma, ele ainda estava melhor do que qualquer ímpio no melhor palácio deste mundo. Oh, que Cristo nos dê tal confiança como a de Paulo. Que Ele nos ensine a amá-lo, porque o nosso amor é tão imperfeito. Que Ele nos ensine a ter mais zelo por essa palavra. Que nós possamos crescer no temor do Senhor. E esse é um dos objetivos dessa série. Que você possa crescer. Porque eu sei que há muitas pessoas que me assistem aqui que não possuem uma congregação saudável para congregar. Nós estamos vivendo uma pandemia onde há muito isolamento. Então eu repito, o meu objetivo aqui não é aparecer. Quem me conhece sabe que a última coisa que eu gosto de fazer é aparecer. Enfim, vamos para o nosso estudo. Foi apenas uma rápida reflexão, um desabafo. Eu acredito que foi o Espírito Santo que me impulsionou a falar. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Eu vou começar a leitura, vou fazer a leitura do comentário inteiro, da resposta inteira, e depois a gente vai analisar trecho por trecho e ler alguns textos das escrituras que eu separei, ok? Então vamos começar. Se você tiver o texto aí na sua casa, você pode acompanhar, se não, só me ouça e preste atenção. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, quer interiormente no Espírito, quer exteriormente em forma de imagem ou em semelhança de alguma criatura. Toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela. Fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós,
quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Bem, vamos começar então. Primeiro, vamos ver aqui a primeira frase. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus. Vamos ver rapidamente Números capítulo 15, versículo 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. É um texto tão claro que acho que não precisa nem de explicação. Mas só como dizem por aí, dando uma pincelada, não seguireis os desejos do vosso coração. O culto a Deus, especificamente falando, o nosso relacionamento com Deus, não é do jeito que eu ou você achamos melhor. Nem do jeito que é certo aos nossos próprios olhos, após os quais andais adulterando, ou seja, uma repreensão. Há muitas pessoas que estão adulterando contra Deus. Como, Diego? Com sexo? Não, com sexo não. Nunca, às vezes a pessoa nem cometeu pecado sexual na vida, mas está adulterando com falsas doutrinas. Está adulterando com mentiras. E quem é o pai da mentira? João 8,44. É o diabo. Portanto, toda mentira, por maior ou menor que ela seja, ela é filha do diabo. E se eu sou um mentiroso, seja consciente ou por equívoco, eu sou um filho do diabo. O equívoco talvez eu esteja sendo influenciado pelo diabo, pela minha inexperiência, pela minha falta de estudo suficiente, talvez por cometer equívoco, eu estou sendo guiado pelos meus próprios olhos, e aí o diabo usa aquilo para que eu cometa a mentira. A mentira sim é filha do diabo. Mas aquela pessoa, principalmente aquela que obstinadamente usa da mentira para obter algo, algum favor, para se dar bem nessa vida, etc., essa é declaradamente filha do diabo, porque ama o que o diabo cria, a mentira. Deuteronômio, capítulo 13. Vamos ler os versículos 6 e 8. 6 a 8, melhor dizendo. Se teu irmão, filho de tua mãe, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas, como a tua alma te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não olharás com piedade, tadinho, né? Não o pouparás, nem o esconderás. Nem o esconderás. Isso. Então, pode ser a pessoa que você mais ama nessa vida. Se o teu irmão, filho da sua própria mãe, irmão de sangue, o teu filho, a tua filha, ou a tua esposa, o seu amor da mocidade, ou seu melhor amigo, que é mais chegado do que um irmão, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, vamos e sirvamos a Deus de outra maneira, que não está prescrito nas Escrituras. Vamos cultuar naquele lugar? Vamos.
Vamos fazer uma visita naquele lugar? Vamos, mas qual que é a confissão daquele lugar? Qual que é a confissão de fé daquele lugar? Ah, a confissão de fé daquele lugar é tal. Ah, é? Deixa eu conferir com a confissão de fé que eu sei que eu já estudei, pelo menos. Vamos supor que você já estudou. Que eu sei que eu já estudei, que está de acordo com as escrituras. Tá bem próximo, mais próximo possível. Vamos lá fazer uma visita, o que tem? Confraternizar com os irmãos. Não, lá não tem nem confissão de fé. Eu nem vou. Não quero nem ver conhecer. Eu vou mirar lá. Prefiro ficar dentro da caverna do que estar no meio disso. Então ele está falando, de jeito nenhum você vai concordar com essa pessoa. Você não vai ter dó, piedade, tadinho, né? Não. Você não vai ter relacionamento eclesiástico com essa pessoa. Por mais que talvez você trabalhe com essa pessoa, você viva, mora na mesma casa que essa pessoa. Você não terá relacionamento de culto com essa pessoa. No que se trata a graça especial, você não vai se relacionar com essa pessoa. No que se trata a graça comum, você pode e deve se relacionar com essa pessoa, seja no trabalho, seja em algo que talvez você vá defender algo do ponto de vista moral, bíblico. Sim, você pode sim se relacionar de certa maneira, em determinado grau, lado a lado. Mas no que se trata da graça especial de Deus, nós não nos misturamos com o que não está conivente com as Escrituras. O falar do crente seja se ensina ou não, meu irmão. Se ensina ou não. Oséias capítulo 5, versículo 11. Tudo tem consequência. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo. Por quê, Diego? Porque foi do seu agrado andar após a vaidade. O que nós aprendemos aqui? Todo ídolo, seja de pedra, de pau, interior do coração, todo ídolo, criado pelo homem, inventado pela mente humana, todo ídolo é vaidade, é vão. Por mais prazeroso que por mais prazer que você sinta naquele ritual, naquele ajuntamento de pessoas, é vaidade, é vão. Você pode viver uma vida perfeita aqui na terra, mas no dia do juízo, toda a sua obra será queimada ao passar pelo fogo. E todas as nossas obras vão passar pelo fogo. O julgamento não é só para os ímpios, não, meu irmão. Os cristãos também passarão por um juízo. Não no que se concerne à salvação, porque a salvação depende de quem estar em Cristo ou não. Porém, quem anda atrás de falsa doutrina indica fortemente que ainda não conhece a Cristo. E se eu não conheço Cristo como ele é revelado na Bíblia, eu não conheço a Deus, eu não fui justificado, ou seja, a justiça dele não está imputada em mim. E se ela não está imputada em mim, eu posso falar que eu creio em Jesus, que eu sou cristão, que eu congrego há 20, 30, 40, 50 anos. Quando eu chegar diante de Deus, eu ouvirei do Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Vós que praticais o pecado, nunca vos conheci. Não vos conheço. Lê Mateus 7, Jesus foi claro. Pessoas que operaram milagres, Judas operou milagre, andou com Jesus 3 anos, expulsou demônios. No entanto, ouvirá naquele dia: apartai de mim, maldito, nunca te conheci. Então nós temos que ter muito cuidado com a mentira, por mais que ela esteja te beneficiando nessa vida, com uma posição, um cargo, uma popularidade, um dinheiro, um salário alto. Não sei o que está te beneficiando. Uma vida mais cômoda, onde você não vai ter que trabalhar, bater cartão. Eu não sei o que está te beneficiando. Eu te digo o seguinte: é vaidade. Por mais que você não seja desmascarado nessa vida, no dia do juízo, suas obras serão queimadas ao passarem pelo fogo. É tudo vaidade. Lembra do que Salomão disse no final da vida? De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas não do jeito que você acha, pegando texto fora de contexto. Eu falo isso em amor, irmãos. Na última lição, acho que eu fui um pouco duro, mas em amor. Não entenda de outra maneira, por favor. Eu falo com o coração contrito, com humildade diante de vocês. Fujam da mentira e corram para a cruz. Corram para a cruz.
Vamos continuar a leitura. Então vamos lá. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus. Continua. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas da Trindade, quer interiormente no espírito, como já vimos muito no primeiro mandamento, quer exteriormente em forma de imagem ou em semelhança de alguma criatura, como vimos também bastante no último mandamento. Vejamos agora Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quando eu crio algo, a imagem de criatura, para adorar, quando o culto é centrado no antropocentrismo e não é um culto antropocêntrico e não teocêntrico, eu estou mudando a verdade de Deus em mentira. Você já parou para pensar quão sério isso é? Jesus disse, ai de quem tirasse uma vírgula, um tio dessa lei. É melhor amarrar uma pedra, quem escandalizar por causa de mentira, escândalo, amarrar uma pedra no pescoço e se lançar em alto mar. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Portanto, fazer qualquer imagem de Deus, forma de animal, de outra criatura, de humanos, Maria, santo, ou qualquer uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quer interiormente no Espírito, quer exteriormente em forma de imagem ou em semelhança de alguma criatura, está cometendo pecado contra o segundo mandamento, está mudando a verdade de Deus em mentira. Continua. Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, fazer qualquer imagem de deuses imaginários, e todo culto ou serviço a eles pertencentes, por mais zeloso que você seja, meu irmão. E eu disse na última lição que eu conheci pessoas em falsas congregações, em falsas religiões, pessoas que estão em falsas congregações evangélicas, que estão equivocados, católicos romanos, pessoas que têm um zelo, um afinco, uma paixão em fazer o bem, em amar o próximo, que eu sinto vergonha perto deles, porque eu olho para as minhas obras, elas são trapos imundos perto do que eles fazem. Até mesmo denominações espíritas têm um zelo em ajudar moradores de rua, que é uma coisa absurda. Na época do frio, aqui na minha cidade, o que você mais encontra são pessoas espíritas nas ruas, ajudando os moradores de rua com sopa, com colcha, com roupas. Eles fazem tudo isso. Mas todo culto ou serviço prestado tentando obter o favor de Deus, por exemplo, por obras, fazendo barganha com Deus, estou fazendo bem para o próximo, então Deus tem que me abençoar. Ou servindo a deuses imaginários, ou seja, falsas doutrinas, cultos falsos e etc., está ferindo o segundo mandamento, é falso. Por mais boa que seja essa obra, não irá subsistir diante de Deus no dia do juízo. Porque Deus não está à venda, não, Ele não precisa do seu favor, não. É uma obrigação servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Então você não está fazendo favor para Deus. A salvação é caríssima, disse o salmista. Ninguém pode comprá-la. Ninguém pode comprá-la. Então, por mais zeloso que você seja, se você está ensinando uma falsa doutrina, você está condenando pessoas ao inferno. E se você está vivendo uma falsa doutrina, você está se autocondenando ao inferno. Ou na melhor das hipóteses, que eu não conheço os decretos de Deus, os secretos, talvez as suas obras todas serão queimadas, ainda que você seja salvo. Vamos continuar. Primeira Reis 18. Isso aqui é muito importante. Vou ler versículo 26 ao 28.
tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, um falso deus, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, minúsculo. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidade, ou de viagem, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. O que está acontecendo aqui? Brevemente, eu vou explicar para quem não conhece. O profeta Elias, o homem de Deus, desafiou os falsos profetas de Baal. E eles formaram um ídolo. O desafio era o seguinte: os falsos profetas de Baal iam clamar aos seus deuses, a Baal, a fim de que ele mandasse fogo e acendesse o fogo no altar. Depois era a vez de Elias. O Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Esse era o desafio. Foram lá construir o altar, tal, pá. E primeiro foram os falsos profetas de Baal. E o texto diz que eles pegaram um novilho, colocaram no altar, prepararam ele, invocaram o nome de Baal. Desde manhã cedinho até o meio-dia. Eles não paravam de clamar o Deus deles. Ah, Baal, responde-nos, pelo amor, nos responde. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Percebe? Isso aqui é o retrato dos falsos cultos, das falsas doutrinas, das falsas religiões, os sincretismos, os misticismos, os ciclos viciosos, a religião pronta. É isso aqui. Está retratado nesses versículos. Não responde, a vida não muda. Às vezes tem até uma sensação boa ali na hora, mas depois, não, eu estou morto, não tem nada, a vida não muda. Você vai investigar a vida dessas pessoas, a maioria vive caindo em pecado após pecado. A maioria continua triste, abatida. É só um momento ali, uma circunstância. Sentiu, sabe? E há aquelas que continuam se auto-enganando, ainda estão enganadas, que vão dizer que é muito bom. Mas um dia elas vão descobrir que não é não, pode ter certeza. E aí eles clamavam e Baal não mandava fogo, não respondia, não acontecia nada. E já era meio-dia e o Elias começou a zombar deles. Se você tem praticado uma falsa doutrina, você pode ter certeza. Você está dando brecha para os outros zombarem. Você acha que quando você fica fazendo esses rituais ridículos que essas falsas doutrinas ensinam, se curvando diante de imagem, pegando a imagem de Satanás com um bicho com um garfo na mão, você vira motivo de chacota diante dos incrédulos, dos ímpios, com essas falsas doutrinas? Ah, Diego, mas o povo de Deus andou em volta das muralhas de Jericó, deram 7 dias dando volta. Irmãos, isso são eventos excepcionais, não é para todo mundo fazer igual, não. São coisas que aconteceram uma única vez. Eu poderia citar outros exemplos, inclusive no Novo Testamento, de coisas excepcionais, que não são mandamentos para você ficar repetindo. Ali está contando o que aconteceu. São coisas históricas que aconteceram uma única só vez. Não são mandamentos para o culto. O culto está instituído nas Escrituras, eu já disse. É louvor, adoração, pregação expositiva da palavra e, quando oportuno, batismo e santa ceia, só. Todo tipo de ritual você está cultuando a falsos deuses, coisa imaginária, é vão. E o Elias começou a zombar dizendo: clama mais alto, ele não está ouvindo não, ele deve estar, sei lá, ele deve estar meditando, às vezes ele está atendendo as necessidades de outras pessoas, talvez ele está viajando. Olha só, Elias escarnecendo. Às vezes ele está dormindo, clama mais que ele vai acordar. E aí eles clamavam com mais afinco, com as vozes mais altas. Começaram a se retalhar, a se machucar. E as falsas doutrinas trazem feridas para a alma. Estou falando porque só quem já bebeu desse lixo pode falar. Imagina você começar a comer lixo na rua. Você vai se intoxicar, meu irmão. Veneno, então você vai morrer. Se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue.
Ou seja, sacrifícios vãos, sentindo dor à toa. Enfim, sacrifícios e rituais litúrgicos vãos. Podia falar muito mais, esse assunto aqui é muito extenso, mas de forma resumida, basicamente, foi isso. Vejamos Colossenses, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Pode ter aparência de sabedoria se é a coisa certa a fazer naquele momento. Como culto de si mesmo, tá? Como culto de si mesmo. E de falsa humildade. E de rigor ascético, asceticismo, pessoa ascética. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você não tem valor algum contra o pecado que está na sua carne. Você não vai ser justificado por Cristo com esse tipo de ritual. Você não vai conhecer o Cristo que justifica por intermédio desse tipo de ritual, com a pregação falsa do Evangelho, indo atrás de prosperidade, dinheiro, curandeirismo, confissão positiva, tudo isso aí que você vê, atrás de Maria, Agostinho, atrás do santo A, santo B. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Vamos continuar. Deuses imaginários, e todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, tudo isso fere o segundo mandamento, acrescentando ou tirando dele. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Jesus também disse isso no Novo Testamento, tá? Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. É uma ordem, mandar, é uma ordem, ele está mandando cumprir o que está aqui nas Escrituras e somente isso, sem mais e nem menos. Continua a leitura. Acrescentando ou tirando dele. Quer sejam inventadas e adotadas por nós. Eu inventei. Criei uma nova doutrina. Não, eu adotei de alguém. Quer recebidas por tradição de outros. O apóstolo Paulo, antes de se converter, Saulo de Tarso, que era sua outra nacionalidade, sua outra descendência, ele tinha doutrinas judaicas, fariseus, da escola dos fariseus. Uma das melhores escolas que tinha na época, Paulo estudou, porque ele recebeu dos seus pais. Mas depois, quando ele conheceu a verdade, ele abandonou tudo. Os cargos que ele pretendia, né, no judaísmo. Por quê? Porque ele viu que aquilo tudo era uma mentira. O Messias já havia vindo. Adotadas por nós, que é recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade e de costume. Não importa se tem 10 mil anos, não importa. De devoção, de boa intenção por qualquer outro pretexto. Como eu já falei muito, se não me engano, na última lição, e nessa também, já pincelei. Ainda que tenha boa intenção. Vejamos, se não, então, o exemplo de 1 Samuel 13:12. Já citei algumas lições atrás o exemplo de Saul sacrificando precipitadamente. Vejamos. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Agindo da maneira que é certa aos seus próprios olhos. Às vezes, aos olhos humanos, parece que está dando tudo errado. Mas mesmo assim, meu irmão, não saia da palavra. Continue firme nas Escrituras. Continue firme naquilo que Deus revelou nas Escrituras. Não vá a lugar algum. Porque as consequências de Saul, por exemplo, foram drásticas. Drásticas. Nós já vimos isso no passado, nas últimas lições. Continuando. Embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto, está ferindo o segundo mandamento. Não importa se tem boa intenção. Suas obras vão ser queimadas naquele dia. A simonia. Vamos aqui em Atos capítulo 8, versículo 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo,
Concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse Simão mago aqui, esse mágico, que era um fanfarrão, ele viu o Espírito de Deus descendo sobre as pessoas que os apóstolos colocavam as mãos. Pessoas que estavam nascendo de novo pelo Espírito. E aquilo se tornou muito popular, os apóstolos estavam se tornando populares. E a simonia aqui é isso. Esse mago, esse mágico, esse Simão, ele começou a desejar a popularidade dos apóstolos. E ele desejou barganhar com os apóstolos. Veja o que ele diz. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo, barganhando com os apóstolos. Olha que absurdo, que falta de temor. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele não queria isso, na verdade. O que ele queria era ser um homem popular como os apóstolos. Isso é simonia, barganha. Buscar autorrealização, sucesso próprio, pessoal. O que ele queria era isso. Popularidade é o que a maioria das pessoas que estão inseridas em falsas doutrinas querem. Querem um bom cargo naquele lugar, um salário alto, onde não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa bater cartão todo dia. Beleza. Querem isso. Querem popularidade, querem ser aplaudidos, querem likes nas redes sociais, no YouTube, querem monetizar o canal para ganhar dinheiro. Querem viver às custas das ofertas, dos dízimos. Querem trabalhar. O sacrilégio, toda negligência, desprezo, voltando na simonia, qualquer tipo de barganha com Deus, meu irmão, isso é nojento. Nojento. Não há nada que possamos dar a Deus, embora venhamos dar o nosso melhor para Ele sempre. Davi disse que não daria nada que não lhe custasse. Não daria nada a Deus que não lhe custasse algo de valor para Deus. Nós devemos sim dar o nosso melhor para Deus, sempre, em todas as áreas, não falando de dinheiro apenas. Mas não como barganha, mas sim como gratidão. Não esperando algo em troca, mas esperando o benefício do avanço do reino, esperando o benefício do irmão, o próximo, aquele que está caído, ser levantado, sem me importar como ele caiu, mas me importando em ajudá-lo. Aí sim. O sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Portanto, tudo isso está ferindo, agredindo o segundo mandamento. Se você o tem cometido em algum grau, em alguma medida, eu te convido a se arrepender. Não essa turma aí que já decidiu que é isso que eles querem, porque é isso que eles querem. Eu não tenho dó deles, eles querem isso. É o que eles desejam, é o que eles almejam. Foi o Deus que eles moldaram segundo suas próprias concupiscências. É isso que eles querem e é isso que eles vão continuar perseguindo, como os religiosos dos tempos de Jesus. Entenderam o recado de Cristo, entenderam que ele era o Messias, entenderam o que era, mas eles não queriam aquele tipo de Messias. Eles queriam um Messias político, revolucionário, popular, tipo o rei Davi. Eles não queriam aquele pobre da Galileia, de Nazaré. Eles queriam um Messias popular, que ia libertar eles do jugo de Roma, e que ia ter espada, e que ia ter uma revolução política, e que ia ter castelos e reinado, coisas terrenas, mundanas, presentes. E Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, eu invocaria os meus anjos, o meu exército, e eles não me deixariam passar por o que eu estou passando aqui, não. Eu estou passando isso aqui porque eu preciso passar, porque o meu reino não é deste mundo. Pelo contrário, o meu reino é no céu. Eu sou de outro mundo, eu sou de outro reino. Estou aqui de passagem como um peregrino, um forasteiro em terras estrangeiras. E o crente, quando ele entende isso, nada mais pode satisfazê-lo. Se oferecer qualquer lixo, ele vai cuspir, ele vai rejeitar. Pois bem, eu termino essa lição com o mesmo texto que eu terminei, a última. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, somente em Cristo, solos Christos. Porque são estes que o Pai procura
para seus adoradores. Bem, eu espero que tenha sido útil essas duas lições que nós vimos, alguns dos pecados contra o segundo mandamento. Se Deus assim permitir, eu espero vocês na próxima lição para fazermos uma exposição rápida e objetiva do segundo mandamento, e não só do versículo 4, mas também do versículo 5 e 6, ok? Que vocês tenham uma excelente semana, que vocês possam se comprometer na vida devocional de vocês, com a igreja local, que vocês possam crescer, avançar o reino, que o nome de Deus possa ser grande entre as nações através da vida de vocês, ok? Fiquem todos com Deus e, mais uma vez, eu espero que tenha sido útil. Até mais. Tchau.